Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10 no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach Internacional, trainer em programação neurolinguística e criadora do método Emagreça Comendo. O tema do nosso programa hoje foi escolhido por um dos nossos fãs. Ele me pediu algumas dicas de como perder o medo de falar em público. Então eu trouxe para vocês 9 passos de como perder o medo de falar em público. E você, tem medo de falar em público? Se sente desconfortável quando vai falar com muitas pessoas, seja no trabalho, de faculdade, reunião ou ambientes que você tem que se comunicar com muitas pessoas? Se você disse sim a essas perguntas, então o programa de hoje também é para você. A grande verdade é que nós já tivemos grandes oportunidades de falar em público ao longo da vida. Por exemplo, em uma situação de um trabalho da escola, em reuniões de grupos, quando você sai com seus colegas. Só que ao invés de aproveitarmos as oportunidades de realizarmos as apresentações, nós simplesmente passávamos a responsabilidade para outra pessoa, não é mesmo? Você conhece alguém que sempre que tem uma oportunidade de apresentar algo, ele envia outra pessoa, ele passa a bola para outra pessoa? E aí com isso, muitos deixam de desenvolver essa habilidade tão natural. E aí o que acontece é que quanto mais conhecimento nós adquirimos, tanto na área pessoal ou profissional, mais cedo ou mais tarde teremos que nos expor diante de um grupo. Durante o programa, então, eu irei compartilhar com você como perder o medo de falar em público em 9 passos. E quando nós falamos, o primeiro passo é: estude o assunto que você irá falar. É comum as pessoas ficarem apavoradas diante do público e se não conhecem o assunto ou tema que irão abordar, obviamente isso prejudica. E essa atitude, além de gerar insegurança na pessoa, também pode fazer com que ela fique sem saber como se comportar diante das pessoas. E se você tem conhecimento daquilo que você irá comunicar em público, você se sentirá autoconfiante e também estará muito mais à vontade com a sua plateia. Portanto, é fundamental você estudar o assunto que irá falar em sua apresentação e também criar uma estrutura que faça sentido a seus ouvintes quando estiver comunicando com eles. Por isso, o segundo passo é treine antes de falar em público. Em minhas primeiras palestras, assim que fiz um curso de apresentação em público, eu treinava cerca de 30 minutos todos os dias, falando 20 ou 15 dias, faltando 20 ou 15 dias para palestrar. A grande vantagem em ensaiar nossas palestras, a sua palestra, é que você memoriza e isso se torna familiarizado, né, com os tópicos de sua apresentação. Assim, é possível que sua palestra fique natural, de acordo com o assunto que você pesquisou e treinou. E como nós podemos treinar a sua apresentação? Você pode treinar em frente ao espelho. Treinar em frente ao espelho faz com que você tenha um feedback visual imediato de sua postura e gesticulação. Esta é, sem dúvida, uma ótima estratégia para ganhar confiança quando você estiver falando para as pessoas. Treinar em voz alta. Então, quando você estiver ensaiando a sua palestra, fale em voz alta. Quando falamos com um grupo, nós devemos intensificar o volume da voz. Então, dessa forma, as pessoas entenderão claramente o som das palavras que estaremos comunicando. O terceiro passo, aprenda a controlar o medo e a ansiedade. O medo e a ansiedade são fatores que podem prejudicar o desempenho quando vai falar em público. E se você se sentir amedrontado ou ansioso nas vésperas de sua palestra ou apresentação, trate de identificar o que especificamente gera essas sensações e depois trabalhe no sentido de eliminá-las. É lógico que é normal
antes da palestra nós sentirmos aquele frio na barriga, gerar uma expectativa, até porque nós estamos querendo oferecer o nosso melhor e nós buscamos esse reconhecimento, não é mesmo? Então é normal os primeiros 5 minutos, mas nós podemos trabalhar a ansiedade, aquela coisa que gera o extremo, onde passamos a passar mal. Tem pessoas que têm náuseas, tem pessoas que têm dores de estômago, tem pessoas que perdem a noite, né? Perdem o sono, por conta dessa ansiedade pré-apresentação. Nós já falamos em vários programas aqui como controlar a ansiedade. Então você pode, inclusive, rever os nossos programas e buscar as ferramentas para ter mais autoconfiança e controle emocional. Além disso, nós sabemos que o medo e a ansiedade, elas geram outras sensações negativas, como aquele frio na barriga exagerado, a perda do sono que eu já falei, aquele nervosismo antecipado e outras sensações que nos deixam mais inseguros ainda. E se você tem alguns desses sintomas quando vai falar em público, saiba que é possível controlá-los por alguns mecanismos. Então eu vou trazer algumas dicas para você controlar essa sensação. Então a primeira dica é o controle da respiração. Então quando nós nos sentimos ansiosos, amedrontados ou tensos, nós não respiramos de maneira adequada. Então nossa respiração ela se torna superficial e todo o resto do corpo é afetado. Então, portanto, comece a respirar fundo e controle as suas emoções. Passe a dar uma atenção maior à sua respiração e à medida que você respira mais profundamente, você vai se sentindo cada vez mais relaxado e mais tranquilo. Use o relaxamento do corpo, então relaxe o seu corpo pouco antes de entrar em cena. Feche os seus olhos e se concentre no agora. Comece a criar aquelas imagens mentais positivas, aquela imagem de você relaxado, tranquilo e confiante do tema que você escolheu para a sua apresentação. Mude o seu estado emocional, desenvolva uma estratégia para se sentir confiante. Relembre momentos de alegria, felicidades e superação que teve ao longo da vida e traga-os de volta. Traga para cá, para esse momento que você vai mudando o seu estado emocional através de lembranças agradáveis. Nesse tipo de estado emocional, você se sente com muito mais recursos positivos. E aí sim, você pode partir para o quarto passo. Dentro do quarto passo, se apresente ao seu público. Depois de seguir os passos anteriores, é hora de você se apresentar ao seu público quando entrar em cena. Seja simpático, faça uma pequena introdução, fale um pouco de você, mas sem exagerar. Diga quem é você, o que você faz e o que os seus ouvintes irão aprender com você em sua apresentação. Desse modo, você antecipa os pontos importantes que irá falar e as pessoas já terão ideia do que irão absorver de você. Cria aquele rapport, aquela sintonia com as pessoas. A melhor forma de criar rapport quando falamos com várias pessoas ao mesmo tempo é contando histórias. Quando contamos histórias, sejam elas fatos de nossa vida ou de outras pessoas, duas coisas acontecem. Nos aproximamos das pessoas quase que instantaneamente e quebramos também as objeções do tipo que ele ou ela tem para me ensinar. Então, portanto, conte uma história que faça sentido com o seu tema. O quinto passo, olhe para a plateia. Quando estiver já falando para as pessoas, olhe para elas. Você não precisa olhar para cada pessoa individualmente. Olhe para as pessoas do seu lado direito, olhe para as pessoas do lado esquerdo, olhe para as pessoas do meio. Vai alternando sutilmente o seu olhar enquanto conversa com o seu público. Essa estratégia cria mais aproximação com as pessoas e elas passam a ouvir você como se fosse um amigo. Afinal, todos nós gostamos de ser notados, não é mesmo? Os melhores palestrantes, eles interagem com a audiência o tempo todo, criando assim
uma interação muito próxima com as pessoas. O sexto passo, mantenha a naturalidade. É fundamental manter sua naturalidade quando você for falar em público. Mantenha sua identidade e seja você mesmo. Essa é a melhor forma de você evitar passar uma imagem que não represente quem você é. Evite demandar a atenção das pessoas. Demandar a atenção das pessoas é uma atitude que pode prejudicar sua imagem. Lembre-se de que as pessoas tendem a gostar de pessoas iguais a elas. E se de repente elas perceberem que o palestrante ou o apresentador é muito diferente delas, com certeza elas se sentirão desconectadas de você. O sétimo passo, cuide da gesticulação. A gesticulação é um outro ponto importante de sua apresentação. Quando fizer movimentos com as mãos, procure movimentá-las de forma que sua fala acompanhe os seus gestos. Excesso de gesticulação pode transmitir agressividade e assim comprometer o seu discurso. Outro fator importante é a postura e o deslocamento. Evite andar de um lado para o outro repetidamente. Isso demonstra nervosismo e insegurança. Fique alguns minutos em uma certa posição para depois se deslocar para o outro lado. O oitavo passo, use os recursos audiovisuais com moderação. Palestrantes experientes sabem utilizar muito bem os recursos audiovisuais. Recursos audiovisuais não tornam nenhum palestrante ruim e nem excelente. Você sempre será responsável pelo conteúdo transmitido às pessoas. Portanto, tome certo cuidado ao utilizar esses tipos de recursos. Mantenha sempre o equilíbrio ao mostrar slides quando estiver falando. Cuide para não poluir seus slides caso venha utilizá-los. Slides muito poluídos, cheios de imagens e textos, distraem as pessoas. Mantenha a sutileza ao utilizá-los. Teste tudo um dia antes de fazer sua apresentação e também teste horas antes de subir ao palco. Você não quer nenhuma surpresa, não é mesmo? Então isso é importante, você estar preparado para testar o uso das tecnologias. E se você não tiver experiência em utilizar os recursos audiovisuais, contrate uma pessoa que tenha uma experiência ou alguém que possa lhe auxiliá-lo neste uso. E o nono passo, conclua a sua apresentação. Quando finalizar sua palestra, é importante você realizar algumas ações para fechá-la com chave de ouro. Uma das ações que fará com que seu público lembre de você no futuro é recapitular os principais tópicos abordados por você em sua apresentação. Assim você ajudará as pessoas a lembrarem mais facilmente do seu conteúdo no futuro. Depois disso, apresente seu slide final com o endereço do seu site, e-mail ou outro meio de contato para que as pessoas possam continuar o relacionamento que gerou com elas. Normalmente, não polua muito seu slide final e não o deixe muito apelativo, seja sempre sutil. E finalmente, agradeça o seu público e nunca, jamais peça desculpas por alguma coisa. Essa atitude pode aniquilar todo o trabalho que realizou até aqui, além de transmitir total insegurança. E se você seguir todos os 9 passos que falei neste programa, com certeza você terá a autoconfiança necessária para falar em público de maneira tranquila e segura. E lembre-se de que as pessoas estão mais interessadas no que elas têm para aprender com você. E por isso, não há razão para ficar com medo. E no lugar de sentir medo, foque em ajudar as pessoas com seu conhecimento. Portanto, prepare-se da melhor forma que puder. E como qualquer atividade que realizamos na vida, falar em público também exige prática constante. Quanto mais você pratica, mais hábil você se torna. O que antes era medo, ele passa a ser um processo prazeroso e realizador. E lembre-se que o mais importante é você ter uma atitude e começar a falar em público.
Isso é o que vai fazer com que você coloque em prática todas essas dicas e, de novo, como uma trajetória, um caminhar, você se torna um palestrante de alta performance e um palestrante renomado. É isso e nos encontraremos no próximo programa. Fiquem todos com Deus, um super beijo e até mais. Tchau, tchau!